Aleluia! Você pode dar um brado de vitória aí, igreja? Eu fui em vontade de tomar café logo, né, tia Marcela? Pelo amor de Deus. Vocês estão bem, igreja? Estão felizes? Então eu quero fazer uma brincadeira com vocês antes da gente começar. Se Jesus está vivo, se coloca de pé. Se Jesus está vivo, dá um brado de vitória. Agora você vai falar bem forte: Cristo vive. Mais forte. Agora mais forte. Amém. Agora você pode se assentar. A gente está declarando nesse ambiente espiritual que Cristo vive. E diabo tem que se sujeitar. Satanás tem que se sujeitar. Ele tem que calar a boquinha dele. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Hoje eu vou dar continuidade na nossa série maravilhosa de Grace Move, o mover da graça. Quantos aqui estão sendo impactados pelo poder de Deus? Amém. Eu também estou sendo muito impactada. Essa série de mensagens tem falado muito comigo. E graças à graça do Senhor Jesus Cristo, hoje nós estamos aqui. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, eu vou estar fazendo uma oração por nós. Pai, eu oro agora, Pai, reconhecendo a Tua bondade, a Sua justiça, o Seu amor leal, reconhecendo, Senhor, que não existe outro motivo de estarmos aqui a não ser o Senhor. Pai, eu oro, Senhor, para que sejamos totalmente convencidos e rendidos à Tua palavra. Que toda artimanha do inferno que tenta contra a vida de algum aqui, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, eu peço para que os nossos pensamentos, as nossas mentes estejam sujeitas a Cristo agora, em nome de Jesus. Eu declaro o ambiente do céu fluindo nesse lugar. Eu ligo nesse momento o ambiente celestial na terra em nome de Jesus. E que toda arma forjada contra as nossas vidas não prospere. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Quantos aqui estão tocados por esse louvor maravilhoso? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nesses últimos domingos nós temos sido ensinados acerca do mover da graça do Senhor, que é um termo muito encontrado na palavra. Talvez algumas pessoas acham aqui que a graça só é mostrada no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas graça também é encontrada no Velho Testamento, na Antiga Aliança. E hoje a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. Qual a diferença da graça na Antiga Aliança, a diferença da graça na Nova Aliança, da qual nós estamos sujeitos hoje. E nós sabemos que essa graça, ela é o favor de Deus para a humanidade. E a palavra graça, apesar de ser muito usada no Evangelho, ela ser o termo base do Evangelho, o termo principal da Nova Aliança, ela também é vista no Antigo Testamento. Ela também é vista na Velha Aliança. E claro que existe uma diferença de Antigo Testamento para a Velha Aliança, porque a Velha Aliança, ela surge a partir de Moisés, tá? E o Antigo Testamento, a gente tem ali o Pentateuco, Gênesis, né? No livro de Gênesis ali, a gente ainda não tem a lei, ok? Só para vocês entenderem. Então, galera, no Novo Testamento, a palavra graça, no sentido grego original, é chamada de charis. Fala comigo, charis. Eu não sei falar grego, mas eu acho que é charis ou charis. Então eu vou chutar charis. Quem sabe grego aí, fala. Brincadeira. Então no grego, charis significa favor, bondade. Significa benevolência, gratidão, favor imerecido. Já no Antigo Testamento, no hebraico, a palavra graça, ela pode ser utilizada de duas formas. A primeira, shem, que significa favor ou graça, que pode ser era traduzido no Antigo Testamento como bondade ou beleza. Aí a gente vai lá para o livro de Gênesis, quando Deus fala que vai destruir a terra com um grande dilúvio, só que aí ele olha para Noé e ele fala que encontrou graça
quando ele olhou para Noé. Ou seja, esse sentido, né, que fala aqui de Shem, significa viu beleza em Noé, ok? E também existe a graça chamada Hesed, que se refere ao amor constante, a misericórdia, fidelidade, descrevendo a aliança de Deus para com o seu povo. Então nós temos a graça Shem, que é vista no Antigo Testamento, ali em Gênesis, atuando ali na vida de Abraão, na vida de Noé, na vida de Isaac, na vida de Jacó. E nós temos a graça Hesed, que é a aliança de Deus, o amor constante, a fidelidade dele para com o povo de Jerusalém. Quando o povo foi infiel, Deus continuou sendo fiel. Quando o povo foi inconstante, Deus continuou sendo constante. Só que a grande diferença da graça do Antigo Testamento para a graça do Novo Testamento é que a graça no Antigo Testamento, ela estava apenas para um povo específico. A graça, a Shei, a Hesed, era apenas para um povo específico, o povo de Deus. Deus realmente era constante em seu amor, era constante em sua fidelidade, mas ele era exclusivamente, essa graça era exclusiva para a aliança mosaica, para a aliança abraâmica, era uma porção derramada para aquele tipo de aliança. E também, essa graça Hesed, ela era aplicada mediante ou sacrifícios ou a obediência da lei. Então era mais ou menos assim: você me obedeceu hoje? Parabéns, 10 pontinhos, eu vou derramar um favor para você. A graça estava condicionada, a graça Hesed estava condicionada à obediência da lei. Ok? Vocês entenderam mais ou menos? E a grande diferença da graça da nova aliança é que não está condicionada a nenhuma obra que nós façamos. Não está condicionada a nenhum esforço nosso. Não está condicionada a nenhum mérito nosso. Mas está condicionada totalmente, exclusivamente, especialmente a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nele nós temos a redenção. Nele nós temos o perdão dos nossos pecados. Sabe, outrora para as pessoas elas receberem porções de favor de Deus, elas precisavam se sacrificar. Se sacrificar não, né? Ficou estranho. Mas levar ali um cordeiro para ele ser imolado. E ali as pessoas ficavam na expectativa quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, se ele saía ou não. O cordeiro tinha que estar perfeito. O sacrifício, o sangue do sacrifício tinha que estar perfeito. Elas dependiam disso. E na carta aos Hebreus vai falar bem assim, que essa lei, essa aliança, ela era imperfeita, porque se ela fosse perfeita, não seria necessário Deus enviar o seu Filho Jesus Cristo. E eu acho isso muito legal, porque através dessa palavra o Senhor revela a nós que não há nada que a gente faça, nada. Você pode ser a pessoa que faz obras maravilhosas, mas exatamente nada que você faça atrai o favor de Deus, a não ser uma coisa. E a gente vai destrinchar um pouquinho sobre essa coisa. Na velha aliança, as pessoas dependiam da obediência da lei. Mas na nova, a gente não é esse o caso. Não é essa a questão que a gente vê. Todos os homens, os antigos e os novos que receberam a graça de Deus, eles tiveram um ponto em comum. E esse ponto é a fé. Fala comigo, fé. Fé. Ah, pastora, mas o favor de Deus não está condicionado na lei. O favor de Deus atuou ali na vida de Noé. A graça. Sim, mas vocês já pararam para pensar? Porque a gente muitas vezes vê a graça assim, a gente vê na velha aliança, a gente fala bem assim: nossa, mas estava condicionada. Mas vocês já pararam para pensar o tanto que Deus foi gracioso e misericordioso com o povo da velha aliança? Vocês já pararam para pensar? Ele é tão misericordioso e tão gracioso com o povo de Israel, que ele vai vir para eles. Eles não creram no Messias. Certo? Amém? Vocês sabem disso, né? Eles não creram, mas Jesus vai vir. A Bíblia fala de 144 mil eleitos, judeus.
Ele vai cumprir, ele foi fiel, ele é fiel e ele sempre será fiel para cumprir, porque Deus, ele é um Deus de graça. Então a gente não pode isolar a graça e falar bem assim, agora no Antigo Testamento Deus era ruim, no Novo Testamento Deus virou bonzinho. Quem já viu isso daqui, gente? Eu vi acho que um TikTok uma vez, o Deus do Velho Testamento condena, o Deus do Novo Testamento é amor. Não, Deus sempre foi amor, Deus sempre foi graça, Deus sempre é... A graça é Deus. Ele é um Deus de amor misericordioso, Ele é um Deus de fidelidade, de constância. Faz parte do atributo de Deus, se vocês forem para pensar de quem Deus é. Ser misericordioso, dar o que você não merece, porque Ele é Deus. Em tudo nele há bondade, em tudo nele há benignidade. Amém? Vocês estão entendendo? Estão comigo? Amém. Então a nova aliança é oferecida a todos os que creem em Cristo Jesus. A nova aliança, ela, a partir do momento que você creu em Jesus Cristo, a graça é derramada sobre você primeiro, aí você crê em Jesus Cristo e ali você desfruta todos os dias desse mover da graça de Deus. Lá em Efésios 2, no capítulo 2, versículo 8, diz que a salvação é pela graça, mas a condição de você ser salvo por esse amor constante, por essa misericórdia, por essa benignidade é o quê? A fé. Opa, então me parece que para eu receber essa graça, para eu me apropriar, para eu me mover, como muitos pastores falaram aqui, que nós precisamos nos mover nessa graça, existe uma condição, e essa condição não é o tanto que você se aplica em querer fazer algo para Deus, essa condição não é o tanto que você tenta ser santo diariamente, mas essa condição é crer, somente crer, descansar e confiar no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Vocês já pararam para pensar por que as pessoas acham tão difícil ter fé em Deus? Ter fé no Filho de Deus. Porque a gente acha que a gente é tão bom o suficiente, que a gente acha que os nossos esforços, as nossas obras conseguem garantir, conseguem se apropriar de salvação. De inúmeras vezes, quando a gente vai falar com Jesus, na verdade, gente, eu estou percebendo algo. É muito fácil você falar de Jesus para realmente uma pessoa que não conhece Jesus. Mas agora a gente está tendo que pregar para uma geração que nunca conheceu Jesus estando dentro da igreja. A gente está vivendo esses últimos dias. Aí você vai falar sobre esforço. Ah, não, mas Jesus te perdoou. Sabe, você não precisa parar de pecar para vir até Jesus. A pessoa vira e fala, não, mas eu estou com a vida toda errada. Mas eu preciso fazer isso, mas eu preciso fazer aquilo. Porque na verdade isso é uma mentalidade corrompida do orgulho, que acha que nós somos capazes o suficiente para obter a salvação. Sendo que o Evangelho é a metanoia de Deus para a humanidade. O Evangelho é a mudança radical de Deus para a humanidade. Deus falou bem assim, Deus deu a lei e falou, então tá, vocês querem tentar? No esforço de vocês? Então tenta aí um pouquinho. Tenta, vai, na lei, de acordo com a lei, tenta, vai. Não peca hoje, não peca amanhã, porque se você pecar hoje, você não... Olha, se você não olhar, não faz, você não vai obter nada de mim. Aí quanto mais você tenta obedecer, mais você vai vendo que você não consegue obedecer. Eu lembro que quando eu era criança, acho que minha mãe vai se lembrar disso, a gente estava no quarto. Eu, quando eu era criança, eu tinha muita vontade de, de ser a melhor amiga de Jesus, né? De Deus, assim. Aí eu falava assim, mãe, como que eu posso, eu quero mais, eu quero sabe, ter mais de Deus. Aí eu virei para ela e falei, isso criança, tá, gente? Uns 7, 8 anos. Mas eu tentei obedecer todos os mandamentos, e eu não consigo, porque a gente aprendia na salinha, né? Sobre os mandamentos de Jesus e tal. Aí minha mãe, eu lembro que nunca esqueci isso. Aí falou, filha, não é assim, você precisa depender do Espírito Santo. E aquilo ali entrou, tá vendo como a gente lembra, a criança lembra, gente. Aquilo entrou em mim, só que eu nunca busquei a fundo sobre isso. E quando eu tive o entendimento do Evangelho, aí eu passei a entender que a lei, ela é escrita no âmago do meu ser.
Deus não precisa ficar falando, Isabela não pode, Isabela não vai por esse caminho, Isabela não faz isso. Eu tenho plena convicção no Espírito dele que habita dentro de mim do que me convém e o que não me convém. Essa é a graça de Deus. Eu não vou ser uma pastora que eu vou chegar aqui e vou falar, Caleb, não faz tatuagem, é pecado. Ai, não usa brinco, é pecado. Homem de brinco é pecado. Ai, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu estou doutrinando uma igreja a confiar na força do braço dela. Mas uma igreja que entende e compreendeu o que Jesus fez, ela entende que ela não pertence a ela, mas ela pertence a um espírito de Cristo. Vocês estão comigo? Só que isso é muito legal. E a graça, ela é fácil. Só que o difícil é ter fé. Eu lembro que uma vez, há muito, muito tempo atrás, tinha uma pessoa na igreja, a gente estava sendo doutrinado sobre a graça. E assim, gente, eu sou fruto da graça. Porque se eu tivesse numa igreja legalista, meu irmão, eu jamais seria crente. Se não fosse a misericórdia da graça de Deus entrando na minha vida, eu não ia querer jamais saber de igreja. Porque é chato, não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso, não pode respirar, né? Na lei. Quanto mais lei tem, mais inventa, né? É assim. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que a gente estava apaixonado no conhecimento da graça. E a gente estava no louvor. Não sei se meu pai era o líder do louvor. Não sei se meu pai vai lembrar disso. E ali a gente conversando com os ministros sobre graça e tudo mais. Aí meu pai entrou nesse quesito da fé, que a fé era a condição para você receber a graça. E o quão poderosa era a fé. Porque a fé é uma convicção de que você não está vendo. Você não está vendo, mas você crê. É uma concretização, é uma substanciação das coisas. E aí eu entrei em discussão, porque uma pessoa que ainda estava muito presa no legalismo, ela começou a falar assim, não, eu não acredito que é só eu sentar e confiar em Deus. Isso é coisa de gente preguiçosa. Isso é coisa de gente preguiçosa. Aí eu falei bem assim, não é, mas a fé ela pode te mover em algo sobrenatural. E a pessoa não. Aí ela entrou, então quer dizer que se eu estudei o ano todo para passar num concurso e eu não tive fé, e a pessoa que teve fé e não estudou, ela vai passar e eu não? Aí eu falei sim. Aí ela, então Deus é injusto. Vocês acreditam nisso? Peraí. Então você está dizendo que a sua justiça, que sua capacidade de estudar é mais poderosa do que a fé, que um grão de mostardinha move montanhas? Já pararam para pensar isso? Isso ficou tão forte dentro de mim. E a gente parou a discussão, né? Porque entrar numa questão onde você confronta o atributo de Deus, a soberania de Deus, eu acho um ponto muito pesado. Porque quem tem fé tem temor também. Só que a pessoa que é legalista, ela não tem temor de Deus. Ela está tão cansada, ela faz tanta obra, que ela só quer ser vista por Deus. Ela faz tanta coisa, ela se dedica tanto, Rafinha, para as coisas. Ela aplica tanto esforço para ser vista por Deus, que na verdade, a vida dela é totalmente contrária ao atributo do caráter divino. A vida dela é distante de quem realmente Deus é. Ela não consegue, Juju, confiar na bondade de Deus. Sabe o que é graça? Graça é você ser movido por algo muito maior que você. Que toma toda a sua força, toma toda a sua energia para vir algo mais poderoso, mais glorioso. Isso é a graça. E todos os homens que desfrutaram dessa graça, eles tiveram fé. Primeiro eles tiveram fé e a graça era derramada. Independente da aliança, escuta isso, independente do testamento, quem creu em Deus, recebeu graça. E eu posso te provar isso. Tem um cara que a Bíblia vai falar, nem existia nenhum relato na Bíblia sobre sacrifício. Não existia nada sobre que sacrifício agrada a Deus. Primeiro sacrifício agrada a Deus. Do nada, esse cara, por meio da fé, ele ofereceu o sacrifício de primícia a Deus. Abel, um herói na fé.
A palavra vai dizer de um cara que não tinha aliança ainda, galera. Não tinha Antigo Testamento, não tinha Velha Aliança. Esse cara, ele creu. Ele era um homem justo e bom. E ele andava com Deus. E quando Deus foi aplicar um dilúvio sobre a terra, o Senhor encontrou graça aos olhos. Existia outro homem que, independente de aliança ainda ser estabelecida, Deus o chamou por meio de sua graça e o convocou para ser pai de gerações, Abraão. Me percebe que todas as pessoas que creram de fato em Deus, elas foram movidas por uma graça muito maior que elas. Todos os grandes homens que foram totalmente rendidos a crer em Deus, eles provaram de uma graça super poderosa. Todos os caras. E eu falo de Antigo Testamento, eu falo de Novo Testamento. E muita gente sente dificuldade de crer. Abre sua Bíblia lá, no livro de Hebreus, no capítulo 11. No capítulo 11, versículo 1. Posso ler? Amém. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. A expressão grega original, upotase, significa um tipo de certeza concreta, onde não há espaço para dúvida. A Bíblia não fala que Abraão viu Deus de forma tangível, que dava para apalpar. A palavra não diz que Noé viu Deus de forma que dava para apalpar. A Bíblia não diz nada disso, mas esses caras creram que Deus, o Deus invisível, era real. Eles tiveram certeza concreta, sem espaço para dúvida alguma, de que Deus era o Senhor do universo e que nele habitava o Espírito Santo e Jesus Cristo. Abraão estava lá, de boas em casa, quando chega a teofania de Deus para ele. Quem é essa teofania? Eu te pergunto. O Pai, o Filho, o Espírito, Deus ali, para saber o quê? Comer pãozinho na casa de Abraão. Sentar na mesa com Abraão. Por quê que o Senhor se revelou dessa maneira a ele? A Bíblia vai falar porque Abraão creu, lhe foi acreditado como justiça. Porque quem crê torna as coisas intangíveis tangíveis. Porque quem crê torna o invisível visível. Quem crê torna o natural sobre o natural. E só tem como você crer que você é movido por essa graça se você tiver fé. E ter fé, de acordo com a corruptibilidade humana, é difícil. Sabe por quê? Porque lá no Éden o homem se mostrou como autossuficiente. Lá no Éden o homem falou: não, eu consigo, eu sou bom o suficiente, vai dar certo. Se eu comer, tá de boa esse fruto aqui. E não ficou de boa. Ele perdeu quem ele era. Ele se tornou corruptível. Ele se tornou decaído. Ele se tornou miserável. Ele se colocou no centro do universo, achando que ele era o centro de tudo. Sendo que o centro de tudo não somos nós, e sim o Cristo encarnado. E por causa dessa corruptibilidade, muitas vezes nós até queremos crer. Mas existe espaço para dúvida muitas vezes no nosso coração. Ah, mas então quer dizer que se eu crer que a palavra fala que eu posso acessar confiantemente o trono da graça, se eu crer nisso daqui, então eu não vou
mas ter que fazer 300 jejuns para eu conseguir sentir a presença de Deus? Então se for assim eu vou desviar. Então talvez você nunca desfrutou do verdadeiro evangelho de Deus. Porque sempre seu evangelho foi respaldado em coisas que você poderia fazer. Isso é pesado, né? Todos os antigos que viveram pela fé desfrutaram do mover da graça de Deus. Eles não só foram movidos a desfrutar de coisas terrenas para fazer, mas eu quero chamar a atenção de vocês a algo que me chama a atenção. No livro de Hebreus 10, capítulo 10, abre lá comigo, no versículo 19, vai dizer assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Todos os grandes heróis da fé que viveram pela fé e foram movidos pela graça, eles andavam com Deus. A Bíblia não vai falar de boas obras que eles fizeram, mas vai mostrar uma vida de dependência da voz de Deus. Você vê um cara chamado Enoque, que andou com Deus e foi arrebatado. Tem muita gente que não anda com Deus e espera arrebatamento. E você andar com Deus é fé, porque quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Gente, escuta isso. Quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Sabe qual é a minha geração, Rafinha? Eu estou começando a sentir a presença de Deus. Aí vem a dúvida da informação que ele viu no Instagram, no TikTok. Ups, não é bem assim. Porque, olha eu estou todo em pecado. Eu não fiz jejum hoje. Como assim eu vou estar recebendo um toque aqui de Deus? Aí ele começa a contemplar. Começa o comecinho de contemplação da glória de Deus. Aí, não, mas isso, mais aquilo. Mas, ora, aqueles que se aproximam de Deus é necessário fé. Porque você precisa crer que Deus é real. E aquilo que Ele está manifestando agora, nesse exato momento, é real. Porque Deus torna as coisas invisíveis visíveis. Isso é a graça de Deus. Eu vou ter um espacinho para dúvida. Deixa eu te falar uma coisa. Dúvida é pecado. Se você está se achando tão legalista o suficiente para se apegar nisso e ainda vem com uma dúvida santa, sabe, bispa? Aquela dúvida assim, não, mas com questionamentos bíblicos. Mas, cara, se você já deu espaço para dúvida, você não está fazendo por fé. E se você não está fazendo por fé, você já está pecando. Todos os homens que foram movidos por essa graça, eles andavam com Deus. A gente tem Abraão, a gente tem Abel, a gente tem Noé, aí a gente tem Moisés. O que faz um cara do nada? Está num povo que não é dele, está numa nação que não é dele, está em costumes que não são deles. Ele tem a revelação da glória de Deus. E ser direcionado por Deus para criar um povo, isso é a graça de Deus. E esses caras tiveram fé, porque existe a condição. Você quer ser movido pela graça? Você precisa ter fé. Só que a gente é uma geração que dá muito espaço para dúvida. E onde a dúvida não há mover de graça. Você está entendendo? Eu quero que Deus derrame graça sobre isso na minha vida. Mas você não crê que Deus pode fazer. Você tem espaço de dúvidas na sua cabeça. Gente, já pararam para pensar que loucura? Noé, esse cara foi o cara de fé, mano. Na minha cabeça eu penso isso. Não chovia na terra. Era tudo seco. Deus vira para ele e fala assim, Noé, eu vou derramar um dilúvio sobre a terra. Porque o povo não está me agradando. Se fosse você, será que você acreditaria no que Deus está falando? Ele creu. Ele construiu a arca. Pela fé, Noé construiu a arca. E quando veio o dilúvio, ele e sua família foram salvos. E a fé, ela vem pelo ouvir, Romanos 10, e o ouvir da palavra de Deus. Sabe por quê?
Porque quando você ouve o que Deus está falando, Ele é o único que tem o potencial de derramar fé sobre você. Porque a fé é um dom de quem? Então quando você ouve Deus, existe um ponto de conexão e alinhamento com o céu, onde você recebe o dom da fé. Quando Deus fala, Ele derrama fé. Ele é tão bom, tão gracioso, que quando Ele fala, é Ele que derrama fé, o dom da fé sobre você, para que você creia nele. E você acha que seu esforço é bom? E você acha que suas obras são boas? Experimenta confiar em Deus. Experimenta desfrutar do dom da graça de Deus. Todos que creram foram movidos e desfrutaram da graça de Deus. Todos. Todos os heróis da fé. Todos os profetas. Eu fico imaginando Ezequiel. A Bíblia fala que Deus... Ai, isso é tão difícil. Mas que Deus, Ele levou a esposa dele. Deus matou a esposa de Ezequiel como um ato profético sobre o que iria acontecer com a nação de Israel. Ezequiel desistiu? Ezequiel parou de profetizar? Ezequiel falou, Deus, você não é de verdade, eu vou sair da igreja e tô mal, tô ferido. Ezequiel continuou, perseverou. O que fez Daniel ser jogado na cova dos leões e não ter retrocedido? O que fez Pedro, Paulo abandonarem suas vidas na primeira chamada de Jesus? A fé. A fé, ela te movimenta na graça do Senhor Jesus Cristo. Bela, você está pregando, você está cantando isso daí, mas eu não estou entendendo. Eu não consigo entender porque você não tem fé. E se você não está tendo fé, é porque você não está ouvindo Deus. Porque só é possível você receber fé por meio do Senhor. E a fé de Deus, a fé em Cristo Jesus, não apenas te move a viver coisas aleatórias. Ela não te move a viver coisas aleatórias na terra. A graça de Deus não te move para viver coisas aleatórias na terra. Se Jesus derramou graça sobre você e você está tendo fé nele e você está recebendo essa graça, não é para o seu bel prazer. Não é para você, estou salvo agora, eu posso viver a minha vida em paz. Não. Porque todos os homens que foram movidos pela graça do Senhor Jesus Cristo, eles viveram coisas que estavam no plano de Deus, sem necessariamente viver ao cumprimento das promessas que Deus fez. Todos. A gente vê um Abraão que saiu da terra, da parentela. Tem gente que nem consegue sair da parentela por meio da fé. A gente vê um Abraão que se afastou do seu primo Jó, sei lá, primo. Ló, desculpa, gente. Eu sempre confundo os dois. Sobrinho, perfeito, primo. De onde eu tirei isso? Estou errando muito a Bíblia, credo. A gente vê um cara que fez tudo. Aí Jesus fala, Deus fala, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele sai. Aí a Bíblia vai falar que ele ficou ali rondando Canaã. Aí Deus falou, olha, é esse lugar que eu tenho para te dar. Ok. Aí Deus vai lá e vira para ele e fala assim, aí ele vai lá, tem uma fome, aí ele vai para o Egito. Aí não sei o quê. Aí Deus fala, olha, eu vou te dar um filho. Desculpa. Aí Deus fala, por meio desse filho, nações, vão vir nações, nananã. A única coisa que Abraão viu foi Isaac. E Deus ainda pediu Isaac para ele, para sacrificar. Ele não viu o cumprimento da promessa se cumprir, mas ele creu que haveria uma nação para surgir por meio dele. Sem vitalidade, ele não tinha mais vigor, ele não tinha mais força, mas ele creu até o final. Ele é tido como herói da fé na palavra. Os grandes heróis da fé: Moisés, Isaac, Jacó. A Bíblia vai falar que Jacó, gente, ou que Isaac, ele já estava cego, ele não conseguia enxergar. E aí ele abençoou a vida de Jacó.
Ele abençoou, declarando fecundidade, prosperidade de descendência. Mas já pararam para pensar que Isaac morreu crendo na promessa de que havia uma geração ali para perpetuar nações, povos. Ele morreu sem ver essa promessa se cumprindo. Porque a graça, ela te move no plano de Deus, não no seu plano. Ai, Deus, derrama graça aqui para eu fazer isso, derrama graça para eu fazer aquilo, derrama graça para eu ser isso. Você tem que pedir para o Senhor derramar graça para você viver o plano dele, porque aí você vai estar orando certo. Porque a graça te move no plano original de Deus. E qual é o fim desse plano original? Vai dizer lá em Apocalipse, no livro de 21: e vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus, noiva adornada, estará comigo para sempre. É essa promessa que você tem que viver. Você crê no Filho porque você vai passar o resto da sua vida com Ele. Você é movido pela graça porque a graça te santifica para viver com Cristo. Você é movido pela graça para a eternidade, para viver a promessa que o Senhor faz de geração, de geração, de geração, de geração. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. A graça não é um favor para você viver a sua vida. A graça é um favor para você viver a vida de Deus aqui nessa terra. Você está entendendo isso? E por que, pastora, poucas pessoas vivem isso? Porque poucas pessoas têm fé no Filho de Deus. Tem muita gente que está dentro da igreja, se achando ovelha, sendo bode, se achando noiva, sendo prostituta. E eu não estou aqui para brigar, nada disso. Mas eu estou falando porque a verdadeira noiva, ela crê que o Filho está vindo buscar ela. Ela está adornada, ela está pronta, porque ela sabe que não é ela que está se limpando dos pecados. Está tentando ser uma pessoa boa, mas é a graça de Deus que está preparando ela para o grande encontro. A noiva que está movida pela graça, ela está clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A noiva que é movida pela graça, ela não tem interesse em coisas dessa vida, mas ela é movida por o reino que é de Deus. Aí a gente ora, né? Senhor, que o seu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza. Você quer esse poder para quê? Para o seu bel prazer, para você se sentir bem, para você jogar na cara dos seus irmãos que você está bem? Ou para você estar pronto para Cristo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Vocês estão entendendo? A fé, ela vai te preparar. Porque se você crer no Filho, você está contemplando o Senhor face a face. E eu acho muito legal isso que está escrito em Hebreus 10, no 19. Tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé. E fé é a certeza concreta sem espaço para dúvida. Tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado de água pura. Sabe o que é água pura? É a palavra de Deus. Seu coração é lavado pelo sangue de Jesus. Você precisa crer na obra dele, não na sua obra. E ser movido por isso. Deus, eu preciso de ti. Deus, eu quero ser movida pela sua graça, não para o meu bel prazer, mas eu quero viver para a tua glória. A fé fez pessoas serem movidas, saindo de um lugar de escravidão, indo para a terra prometida. Isso é graça, a graça de Deus que transicionou o povo para lá. A graça de Deus que movimentou atalaias e sentinelas para avisar ao povo: ei, volte ao Senhor, vinde, voltem para o Senhor. A fé nos torna em um mundo caótico, onde o engano se aproxima, as nuvens cobrem o mar, o que parece ser tranquilo está cobrindo a terra, mas a graça,
mediante a fé no Filho de Deus, te move a se levantar, a se posicionar. Eu sou Atalaia, eu vou anunciar, porque o reino do meu Pai está vindo. A graça te capacita a compreender que não existe mais céu de bronze, não existe mais véu rasgado, não existe mais céu fechado, porque Jesus Cristo é um novo e vivo caminho. Satanás pode falar, Satanás pode encher o saco, ele pode falar asneira, ele pode vir com as guerras, mas Jesus está vivo, e essa graça me faz compreender que Ele vive, as promessas do Senhor jamais cessarão. A palavra, aí você vira para Satanás e fala assim: Satanás, deixa eu te falar uma coisa, as nossas armaduras são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aí você vira para Satanás e fala assim: tudo eu posso naquele que me fortalece. Essa é a graça do Senhor Jesus. Não te faz ficar aceitando dúvidas, não te faz dizer, ai, mas e isso e aquilo nada, porque a palavra de Deus diz que tudo que eu ligar na terra será ligado no céu. E eu ligo agora avivamento, eu ligo agora alegria, eu ligo agora paz, eu ligo refrigério. Isso é a graça. Mas se você não tem fé, você, ai, é mesmo, tá um clima pesado na igreja, né, Marcelo? Tá um clima pesado. Vocês estão sentindo? Nossa, um ambiente pesado. Tá, a graça te move. Tá pesado? Satanás sai agora. Jesus é um novo e vivo caminho. Se você está aprendendo entendimento, solta agora em nome de Jesus e ponto final. A falta de graça te deixa um crente morto. A falta de graça te deixa um crente desanimado. Eu vou morrer. Eu nasci assim. Não vou mudar. Não. Mas a graça te torna um crente avivalista. A graça que te capacita a falar o id. É a graça de Deus. Nós precisamos ser movidos por essa graça. Deus, Ele não quer que você... Escuta isso do fundo do meu coração. Por favor, sabe de tudo que eu falei? Escuta isso. Deus não quer que você seja uma pessoa que só vem para a igreja de domingo a domingo e não se move na graça. Deus não te tirou de onde você estava para você só vir e receber uma boa palavra, sabe? Ouvir um bom louvor. Deus te chamou para você se mover nessa graça e convergir com o plano de Deus. Você escolheu, Deus te escolheu. Você está entendendo isso? Deus escolheu você, não para você viver uma vida de prevaricação. Moisés, pela fé, recusou as coisas do Egito. Recusou o Egito, as coisas do pecado. Vai falar lá em Hebreus. Ele foi movido por um plano maior. Deixa eu te falar alguma coisa. Se ninguém falou isso para você, eu vou falar agora. Deus tem um plano sim para a tua vida. E o plano para a tua vida não é você só fazer parte de uma igreja ou parte de um ministério, mas é para você se tornar a ponte de conexão no céu, na terra. Você está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo mesmo o que eu estou falando? Então bora viver isso. Deus não chamou você para... Ai, eu estou na prova. Passando pela prova, dando glória a Deus. Em tudo somos provados, mas a gente não desanima, porque existe um poder, existe uma capacitação, existe um vigor, existe uma unção que quebra o jugo. A unção de Jesus, ela quebra o jugo. Ai, mas eu sou desanimado. Ai, mas eu sou vergonhoso. A unção de Jesus quebra o jugo. Pronto. Ah, mas eu estou com feridas. A unção de Jesus, ela quebra o jugo. A unção de Jesus tem que ser suficiente. Ah, mas eu estou com ansiedade, eu estou com depressão. Mas a unção de Jesus, ela quebra o jugo. Sabe o que é jugo? É aquilo que te aprisiona. Você está aqui, ó, o jugo. Mas quando vem a graça, esse jugo é quebrado. Não tem mais jugo. E agora, pastora, o que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer? Fé. Se aproxima de Deus. A fé, porque a fé, ela te leva a uma vida de obediência. Mas você só obedece se você se relaciona. Você está entendendo? Deus, como você quer que sua graça me mova?
Como que você quer que sua graça me mova? Primeira pergunta que você tem que fazer para o Espírito Santo. Eu quero que vocês saiam daqui. Sabe quando tem uma coisa assim na cadeira incomodando e você quer logo levantar? É isso. Partir para ação. Eu quero ser movido. E às vezes ser movido pela graça vai exigir de você abrir mão do teu corpo. Tem muita gente que não está recebendo a capacitação, o poder de Deus, porque eu não quero receber desse jeito não. Que jeito feio, Rafinha. Não vou receber desse jeito não. Olha lá. Está me limitando as coisinhas do seu jeito. Fé é você crer no que você não está vendo. Ser cuidado. Você vai perder o controle da tua alma. Porque Deus quer almas libertas. Para você ser movido pela graça, você precisa abrir mão desse espírito do homem que se corrompe facilmente e ser cheio do poder do Espírito Santo. Então Deus está nos levantando nessa hora. Vocês podem se colocar de pé. Deus está te chamando nessa hora para você ser movido por essa graça. Por essa graça que te empodera ao sobrenatural. Por essa graça que torna, sabe, as coisas invisíveis reais. As coisas intangíveis tangíveis. A graça de Deus habilita a igreja a compreender que ela é designada para o grande dia do Senhor. E esse dia é o dia em que o veremos face a face. Você é habilitado pela graça para convergir com o plano de Deus para a humanidade. Deus não te chamou para você servir o sistema do mundo. Deus não te chamou para você viver a sua vida. Deus, Ele te empodera com graça para você viver a vida dele nessa terra. A vida de Cristo. Só que você só tem como ser movido por essa graça se você crê que Jesus é o único e suficiente Salvador. Talvez você não tenha fé em Jesus, porque talvez você é o tipo de pessoa que crê de ouvir falar, mas você não tem certeza absoluta de que Jesus é o Filho de Deus. Porque a certeza absoluta não te dá espaço para dúvidas. E se existem dúvidas, talvez você não está crendo de fato em Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus o espírito que vem para gerar incredulidade. Nós te sujeitamos agora a Cristo Jesus. Espírito do anticristo, eu te sujeito agora a Jesus Cristo. Você não é bem-vindo nesse lugar. Eu chamo agora, de forma tangível, as promessas de Deus sendo liberadas para as pessoas aqui. Senhor, abra o entendimento, abra os olhos espirituais. Abra, Senhor, o entendimento dos corações. Que nesse ambiente não haja espaço para dúvida. Que nesse ambiente não haja espaço para incredulidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro agora para que você receba direção do alto. Se você não confessou Jesus, confesse agora com a tua boca. Eu confesso que Jesus é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele é o sacrifício vivo. Ele é aquele que está à direita do Pai, intercedendo por mim. Pode proferir isso. Satanás, ele tem que ouvir isso. E ele se estremece. Eu oro agora em nome de Jesus, para que você possa sentir as bênçãos espirituais que foram liberadas para você.
Eu peço agora a compreensão de que somos chamados, eleitos pela graça de Deus. Eu oro agora, em nome de Jesus, para que sejamos ajustados em Cristo. Pai, que se levante agora no nosso meio aqueles que andam contigo, que creem que o Senhor existe e que vivem pela promessa. Eu oro por novos pés perseverantes, em nome de Jesus. Eu oro para que aumente, para que o Espírito Santo aumente a compreensão do sacrifício de Jesus sobre cada mente agora. O Senhor te deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Eu queria te convidar agora para repreender da tua vida agora toda incredulidade. Você vai falar em alto e bom tom: incredulidade, você não tem espaço no meu coração. Fala isso para o teu corpo ouvir. Fala isso para sua mente ouvir. Fala isso para o seu coração ouvir. Comece a pisar agora na incredulidade. Comece a pisar na incredulidade. Fala: eu não aceito. Sai da minha vida em nome de Jesus. Aquele povo precisou marchar para que o mar se abrisse. Apenas marche. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Chora balabassoria, andarabalabaçoia. Marche. Ora balabassora, balabalabassoria, andarabalabaçoia. As coisas sobrenaturais se tornarão visíveis e palpáveis, tangíveis. Tangíveis. Chora balabassoria, andarabalabaçoia. Vamos, quem se aproxima de Deus é necessário crer. É necessário crer. Vamos confiantemente, ousadamente. Eu quero provar e ver que apenas saber coisas sobre você não é o mesmo que experimentar. O Senhor quer que você prove e veja que Ele é bom. Eu quero provar e ver. Eu quero provar e ver o que Paulo viu no caminho de Damasco, o que Moisés viu que o preparou para a missão, o que viu Jacó, o que viu João, o que Davi viu no tabernáculo de Deus, o que viu Elias que o fez permanecer, o que viu Daniel. Vamos, o Senhor tem mais. O Senhor tem mais. Seja persistente e ousado. O que Paulo viu no caminho de Damasco, o que Moisés viu que o preparou para a missão, o que viu Jacó, o que viu João, o que Davi viu no tabernáculo de Deus, o que viu Elias que o fez permanecer, o que viu Daniel. Senhor, eu quero ver. E o que Paulo viu no caminho de Damasco, o que Moisés viu que o preparou para a missão, o que viu Jacó, Olha o Senhor abrir a sua mente, o seu entendimento. Chorabababás. Receba agora as promessas, as bênçãos espirituais liberadas por meio de
dúvida caia por terra. Eu oro para que toda timidez esteja sujeita agora ao nome de Jesus. Em nome de Jesus. Igreja, o Senhor tem mais. O Senhor tem mais. O Senhor tem mais. O Senhor quer que você perca o controle de tudo. Ele quer controlar a sua vida. Ele quer derramar mais dele. Sabe, vamos perseverar nisso. Ele tem mais. Ele tem mais para nós. Chorabababa, sorebababa, soe. Chorabababa, sorelelele. Eu quero queremos mais e mais de ti. Sorababás. Eu oro por você agora, para que de fato você seja encharcado da presença de Deus. Se você nunca sentiu essa graça, esse poder, essa capacitação do alto, eu oro agora para que você sinta mesmo no seu corpo físico. No seu corpo físico, sim. Porque o impacto da presença é no nosso corpo. Porque nós nos tornamos a habitação do Senhor. A habitação de Deus. O Espírito de Deus vive dentro de você. Senhor, eu oro por uma igreja capacitada pelo poder do Espírito Santo. Eu oro por uma igreja que se move na tua vontade. Uma igreja que se move no teu favor. Uma igreja que é movida mediante o sacrifício de Jesus. Uma igreja que considerou tudo como perda diante da glória de Jesus. Uma igreja, Senhor, Pai, que conhece o poder da ressurreição e se move mediante a ressurreição de Cristo, que entende que o ID é para a glória de Deus, que o ID é por causa da eternidade, das coisas do reino vindouro. Uma igreja que vive pelo noivo, Pai, não para si mesma, não pelos interesses pessoais, mas que desfruta de uma vida com o noivo. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos.